Face a este grande crescimento dos ideais protestantes, a Igreja Católica empreendeu alguns meios de resposta. Alguns violentos, de perseguição e dissuasão, tais como a Inquisição e o Índex. Outros pacíficos, como a reformulação dos seus ideais no Concílio de Trento entre 1545 e 1563, ou a criação da Companhia de Jesus em 1540, com o objetivo de missionar e educar. Aos primeiros costumamos chamar de Contra-Reforma, pois tinham unicamente por base destruir os princípios da Reforma Protestante. Aos segundos, que partiam da sua própria organização, costumamos dar o nome de Reforma Católica. A Contra-Reforma usou sobretudo dois meios, a Inquisição e o Índex. A Inquisição era um velho método medieval usado na perseguição de heresias, dito de outra forma, práticas que punham em questão a autoridade ou o dogma da Igreja Católica. Surgida em França no século XII e primeiramente usada na perseguição aos cátaros e aos valdenses, seitas cristãs medievais não católicas, foi largamente usada contra membros de outras religiões, como judeus ou simples desafortunados acusados de bruxaria. Os seus inquiridos eram frequentemente executados, na maioria dos casos na fogueira. Com o enfortalecimento dos ideais protestantes, esta prática foi largamente ressuscitada para perseguir estes novos inimigos do catolicismo, levando o Papa Paulo III a reconstituir o Tribunal do Santo Ofício em 1542. A Península Ibérica, por outros motivos, tais como a forte presença de muçulmanos e judeus sefraditas, enfortaleceu esta prática algum tempo antes. Espanha reativou a Inquisição em 1492 e Portugal, como veremos adiante, em 1536, no reinado de Dom João III. O Index Librorum Prohibitorum, em português índice ou lista de livros proibidos, ou mais comumente Index, é como o nome indica uma lista de livros cuja leitura era proibida aos católicos, promulgada em 1559 pelo Papa Paulo IV, em resposta à grande quantidade de publicações anticatólicas, também chamadas de heréticas, que abundavam em consequência do surgimento da imprensa. Listas de livros cuja leitura era proibida não foram incomuns nos reinos dos períodos medieval e moderno, encontrando as raízes mais distantes no século IX. Em Portugal, a primeira lista de livros proibidos surgiu em 1547, seguindo-se mais duas, respectivamente em 1551 e 1561. Paralelamente, a Reforma Católica foi um conjunto de mudanças no seio da Igreja, de modo a acompanhar a Reforma Protestante. Traduziu-se em dois grandes episódios, as reformulações do Concílio de Trento, realizada entre os anos de 1545 e 1563, e a formação da Companhia de Jesus em 1540. O Concílio de Trento foi um conjunto de reuniões dos grandes representantes do clero, o alto clero, na cidade de Trento, na Itália. Iniciaram-se em 1545, mas devido a grandes discórdias no seio da Igreja, só terminaram 18 anos depois, em 1563. Do ponto de vista dogmático e estruturante, a Igreja pouco se alterou. Mantiveram-se os estatutos, as cerimónias, os sacramentos, bem como o culto da Virgem e dos Santos, paralelamente ao culto de Cristo. Mas do ponto de vista organizativo, a situação mudou bastante. Firmou-se a proibição do casamento para os membros do clero e a severa punição de comportamentos imorais no seio do mesmo. Criaram seminários, escolas com o papel de indoutrinar os seus membros em cada diocese, e fortaleceu-se o papel do Papa, sendo que de hora em diante unicamente a ele lhe cabia a atribuição dos cargos episcopais. Também os poderes dos bispos saíram reforçados e com maiores deveres. Daqui para a frente, deveriam visitar frequentemente todas as suas paróquias, as chamadas visitações. Foram também criados manuais para a fácil transmissão da mensagem católica às populações, tais como o catecismo, o missal e o breviário. Daqui para a frente, os membros do clero tinham o dever imperativo de explicar a doutrina católica, bem como o de manter a sua reputação limpa de comportamentos imorais. Outro fator que vai reforçar o papel da Igreja Católica vai ser a criação da Companhia de Jesus em 1540 pelo padre espanhol Inácio de Loyola e aprovada pelo Papa Paulo III. Os membros da Companhia de Jesus, vulgarmente conhecidos por jesuítas, caracterizavam-se por uma severa disciplina, formando uma espécie de exército religioso totalmente submisso aos superiores hierárquicos e consequentemente ao papado. Diferentemente das tradicionais ordens religiosas, quase sempre dedicadas à cultura dos mosteiros, a ordem dos jesuítas vagueava pelo mundo pregando os ideais de Cristo. A sua principal missão era a missionação, conseguindo recuperar alguns territórios na Europa Central e Oriental, anteriormente perdidos para os ideais protestantes. Contudo, talvez a maior obra dos jesuítas tenha sido a conversão de boa parte das populações indígenas para o cristianismo. Acompanhantes das viagens de exploração portuguesas e espanholas, vão destacar-se grandes nomes como os padres São Francisco Xavier, nas colónias portuguesas da Índia, ou Manuel da Nóbrega e o famoso António Vieira, no Brasil. Grupo religioso bastante instruído, veio igualmente tomar conta da educação um pouco por toda a Europa, fundando e dirigindo colégios e universidades, que os levou a tornarem-se altamente influentes nas sociedades e nas cortes europeias. Em todos estes aspectos, os jesuítas foram talvez os principais executores dos princípios delimitados no Concílio de Trento. Toda esta resposta por parte da Igreja Católica mostrou-se eficaz, pois talvez tenha permitido que conseguisse sobreviver face à onda crescente de ideais protestantes. Contudo, foi tardia, pois boa parte dos territórios, sobretudo do norte da Europa, estavam irremediavelmente perdidos para o catolicismo, onde a ética protestante, que valorizava o trabalho, mesmo o trabalho manual, foi largamente aceito pelas suas populações. Foi sobretudo destes ideais que partiriam os princípios de uma economia capitalista mercantil, liberta de entraves morais causados por uma Igreja Católica, onde o lucro adquirido pelo negócio era muitas vezes tido como fator de pecado.